Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 2 de fevereiro de 2025 e nós vamos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, né? Através dos ensinamentos de um curso em milagres. Nessa jornada, vamos nos educar. Vamos aprender como escolher a vida que Deus quer para nós. Lembrando que a vontade de Deus para você é a felicidade perfeita. Lição 33. Existe um outro modo de olhar para o mundo. Antes de falar disso, vou lembrar que hoje é dia de Iemanjá, né? Que é um grande arquétipo de Deus Mãe, da deusa mãe, né, do lado feminino de Deus, né, que inclusive ganhou aqui no Brasil, no sincretismo religioso, o nome de Nossa Senhora dos Navegantes, né. Então hoje é um dia para nós celebrarmos a Mãe Divina, né, para nós celebrarmos o lado mãe do nosso Criador, tá? Porque Deus é Deus, Pai e Mãe, ele é feminino e masculino, ok? Então, lição 33, existe um outro modo de olhar para o mundo. A ideia de hoje é uma tentativa de reconhecer que podes mudar a tua percepção do mundo, tanto em seu aspecto externo quanto interno. 5 minutos completos devem ser dedicados às aplicações da manhã e da noite. Durante esses períodos de prática, a ideia deve ser repetida tantas vezes quanto achares confortável, embora seja essencial que as aplicações sejam feitas sem pressa. Examina as tuas percepções interiores e exteriores alternadamente, mas sem que a sensação de mudança seja brusca. Apenas olha casualmente o mundo que percebes como se estivesse fora de ti, e em seguida fecha os olhos e examina os teus pensamentos interiores com igual casualidade. Tenta permanecer igualmente indiferente nos dois casos e manter esse desapego enquanto repetes a ideia de hoje. Lembrando que o anjo do mês de fevereiro é o anjo do desapego. Então, se você ainda não tiver visto os nossos posts no Instagram, por favor, vá lá dar uma checada. Se você ainda não nos segue no Instagram, a nossa conta é Alquimia dos Milagres. Eu acho que é Alquimia, aquele travessão baixo, 2, o travessão baixo, Milagres. Eu acho que é isso, tá? Não me lembro. Os períodos mais curtos de exercícios devem ser tão frequentes quanto possível. Aplicações específicas da ideia de hoje também devem ser feitas imediatamente quando surgir qualquer situação que possa te tentar a perturbar-te. Para essas aplicações, dize: existe um outro modo de olhar para isso. Existe um outro modo de olhar para isto. Lembra-te de aplicar a ideia de hoje no instante em que estiveres ciente de qualquer aflição. Pode ser necessário reservar 1 minuto, mais ou menos, para sentar-te em quietude e repetir a ideia várias vezes para ti mesmo. Fechar os olhos provavelmente ajudará nessa forma de aplicação. Existe um outro modo de olhar para isto. Existe um outro modo de olhar para o mundo, né? Então, nós vamos praticar a ideia de forma mais geral e vamos praticar a ideia também com situações específicas que possam estar nos afligindo. Então, você pode fazer assim: fecha os olhos, visualiza a situação que está te afligindo e repete: existe um outro modo de olhar para isto, tá bom? Existe um outro modo de olhar para esta situação, existe um outro modo de olhar para este mundo, para este planeta Terra abençoado, tá bom? Queria chamar a atenção de vocês para uma coisa nessa lição de hoje, a lição 33, né? Jesus não traz muitas explicações sobre esse pensamento. Existe um outro modo de olhar para o mundo? Não. Jesus fala simplesmente da forma, da prática, né? Então ele não fala muito do conteúdo.
Por que vocês acham que ele fez desse jeito, né? Eu acho, eu tenho um palpite, né? Não acho que tenha sido que ele estivesse com pressa. Ah, eu tô com pressa, vou fazer rapidinho hoje, vou só explicar a forma. Não, eu acho que é porque todas as explicações dessa lição já estão nas lições anteriores, né? Porque a gente começou com Deus está em tudo que eu vejo. Não, a gente começou com acima de tudo eu quero ver as coisas de modo diferente. Depois, Deus está em tudo que eu vejo. Depois, Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está na minha mente. Depois, eu não sou vítima do mundo que vejo. Depois, eu inventei o mundo que vejo. Depois, existe um outro modo de olhar para o mundo. Então, essa lição, ela é a conclusão de várias das lições anteriores, nas quais nós estamos falando sobre o sentido da visão, não é mesmo? Então, nós estamos aqui falando do sentido da visão, do sentido espiritual da visão, né? E aí ele diz, existe um outro modo de olhar para o mundo, existe um outro modo de olhar para isto, para esta situação, né? Como é que a gente fica com isso? Quando a gente faz essa afirmação, vocês concordam que nós estamos nos abrindo para que esse outro modo nos seja dado, nos seja mostrado? Quando eu olho para uma situação e falo assim, nossa, eu sei que existe um outro modo de olhar para isto, porque eu estou estudando o curso em Milagres, porque eu confio no que o meu Mestre Jesus Cristo, ele me fala, que eu confio que eu tenho direito aos milagres, porque eu confio que o milagre vai me ser dado, né? Porque eu confio que na medida em que eu peço para que a minha mente seja modificada, e eu não estou absolutamente pedindo para que o outro seja modificado, nem para que o mundo seja modificado, eu estou pedindo pela correção, eu estou pedindo pela cura da minha mente, né? Então, eu vou receber isso. Eu vou definitivamente receber isso. Né? Isso vai me ser mostrado. Qual é a outra forma de olhar para essa situação? A diferença entre uma pessoa psicologicamente imadura e uma pessoa psicologicamente imatura é que a pessoa imatura vê os problemas como ataques do mundo. Ela se vê como vítima do mundo. E aí Jesus vem e diz, eu não sou vítima do mundo que vejo, né? Ou como eu gosto de praticar, eu não sou uma vítima do mundo que vejo, não sou. E a pessoa psicologicamente madura, ela vê tudo que chega para ela como lições. Lições que precisam ser aprendidas, né? Níveis de consciência que precisam ser alcançados. Eu ainda não tenho, então preciso alcançá-los. Virtudes, como dizia minha professora de fogo sagrado, virtudes que eu ainda preciso desenvolver. Talvez a resiliência, a flexibilidade, o respeito à natureza do outro, a maneira de ser do outro, o desapego, que tem a ver tudo, tem tudo a ver, melhor dizendo, com soltar o controle, deixar ir o controle. Vocês concordam comigo? Quantas virtudes nós ainda temos que desenvolver? E nós também, além de desenvolvermos virtudes, nós temos que ampliar aquelas virtudes que nós já temos. Se eu sou uma pessoa honesta, eu preciso me tornar ainda mais honesta. Se eu sou uma pessoa grata, eu preciso me tornar ainda mais grata. Se eu sou uma pessoa generosa, amorosa, eu preciso me tornar mais generosa e amorosa. Por quê? Porque nós estamos seguindo o modelo de Cristo. Não é isso? Nós estamos seguindo o modelo de Cristo. Não é mesmo?
Nós olhamos para Cristo como um exemplo a ser seguido. Nós olhamos para a amorosidade do nosso Mestre Jesus, para aquela sabedoria, para aquela presença, e nós entendemos que é o nosso modelo, né? Por isso que a gente estuda com ele. Na verdade, vocês não estudam comigo, vocês estudam com ele, né? Eu simplesmente tento trazer aqui as coisas de uma forma mais mastigada, né? Mas na verdade nós todos estamos estudando com ele. Ele escreveu para nós esse livro maravilhoso, que é um guia para a gente se desapegar do ego negativo, deixar ir, limpar o ego negativo, né? O ego negativo está muito entranhado nas nossas mentes, ainda, só por hoje, né? Então nós temos que treinar, temos que ser diligentes, temos que ser pacientes com nós mesmos, temos que ser amorosos com nós mesmos, vamos tropeçar, vamos cair, vamos levantar, vamos caminhar 5 passos para frente, 4 passos para trás, 2 passos para frente, 2 passos para trás, e por aí vai. Mas no longo prazo, quando você olhar para trás, nossa, você vai ver o quanto você cresceu, né? Então ele nos deu uma série de conceitos e agora ele está amarrando, fazendo o fechamento desses conceitos, né? E aí a gente existe um outro modo de olhar para o mundo. Existe um outro modo de olhar para o mundo. Não é mesmo? Existe um outro modo de olhar para o mundo. Muito bem, agora a gente passa para o texto da Melody Beach, 2 de fevereiro. E aí ela vai comentar o texto do livro A Linguagem da Liberdade, né? Ela vai comentar sobre o terceiro passo dos programas de 12 Passos e 12 Tradições. Confiando em nosso poder superior, que no nosso caso aqui é o Divino Espírito Santo, né? Então poderíamos dizer, confiando no Divino Espírito Santo. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebemos. Terceiro passo de Al-Anon. Fala-se muito de um poder superior, sobre um poder superior, Deus como o compreendemos, e da alegria quando o compreendemos. A espiritualidade e o crescimento espiritual são as bases da mudança. A recuperação da codependência não é um trabalho de faça você mesmo. Deus é um implacável opressor? Tem o coração duro? Deus é um mágico cheio de truques? Deus é surdo? É impiedoso? Ocasional? Imperdoável? Não. Deus é amoroso. Deus é carinhoso. Esse é o Deus da nossa recuperação. Sem sofrimentos, além do necessário para o nosso benefício, cura e limpeza. Tanta bondade e alegria quanto nossos corações possam conter. Então, logo nosso coração esteja curado, aberto e pronto para receber. Deus, que aprova, que aceita, que rapidamente perdoa. Na verdade, ele nem perdoa, porque ele jamais condenou, né? É isso que aprendemos no curso. Deus planejou pequenos presentes ao longo do caminho para alegrar as nossas vidas. Às vezes, grandes e encantadoras surpresas, nas horas exatas, perfeitas para nós. Um artista perfeito, Deus irá tecer alegria, tristeza e experiência para criar um retrato de nossa vida com profundidade, beleza, sensibilidade, cores, humor e emoções. Deus tal como o compreendemos, um Deus amoroso, o Deus de nossa recuperação. A oração. Hoje me colocarei aos cuidados de um Deus amoroso. Depois deixarei Deus demonstrar-me amor. Então, a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje, juntando a lição com o texto que eu acabei de ler, da Melody Beach, a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje é: como seria se você acreditasse verdadeiramente nesse Deus amoroso? Nesse Deus que perdoa, aliás, que não perdoa, porque jamais condenou. Nesse Deus que
corrige, nesse Deus que está sempre presente, nesse Deus que se importa com você, como seria a sua vida? Como você passaria os seus dias? Ok? Essa é a minha pergunta para você. E aí, como você olharia para o mundo se você partisse da premissa verdadeira de que Deus é amor? De que Deus não é vingativo, não é punitivo, não é cruel, não está vindo para cá atrás de você porque você pecou, seu miserável desgraçado, e você terá que ser punido. Como seria você encontrar esse Deus dentro de você? Né? Eu estou olhando aqui para a câmera e estou vendo ali atrás um livro chamado Entrega ao Deus Interior, que é do Patchwork, né? Do Trabalho do Caminho, que é um trabalho que eu, há mais de 20 anos atrás, eu fiz um processo de psicoterapia longo, baseado no Trabalho do Caminho, maravilhoso, né? E que é totalmente, absurdamente semelhante a um curso em milagres, da mesma coisa, né? Então, como seria se nós pudéssemos encontrar esse Deus interior? Encontrar esse amor, essa compreensão, essa paciência, essa tolerância, essa sabedoria e essa ajuda. Como seria? Como você acha que a sua vida ficaria? Uma coisa eu posso te garantir. Mesmo que não mudasse nada do lado de fora, você teria muito mais paz de espírito. Você teria muito mais paz de espírito. Mas muito mais. Você viveria os seus dias com muito mais tranquilidade. Né? Você viveria os seus dias com muito mais tranquilidade, muito mais alegria. A sua vida seria muito mais leve. E eu garanto que você olharia para o mundo de um modo diferente. Se Deus é amor e essa situação aqui está me trazendo problemas, então não foi Deus que a criou. Se Deus é amor e se Deus não criou essa situação, eu criei essa situação. Se eu criei essa situação, o que eu preciso aprender com essa situação? Como dizia a minha professora, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu tenho que aprender? Qual é o salto que eu tenho que dar, que eu talvez por preguiça, por covardia, por medo, ainda não estou dando? Né? Não é mesmo? Concordam comigo? Nós abordaríamos a vida dessa maneira. E aí o barato é que você faz essa pergunta, você fala, meu Divino Espírito Santo, o que é isso? O que eu tenho que aprender com isso, Divino Espírito Santo? E é só você esperar, porque a resposta vai vir. A resposta vai vir. Eu posso garantir para vocês que a resposta vai vir, porque eu pratico isso tem mais de 20 anos e isso nunca me falhou. E assim a gente cresce, né? E você pode ter um psicoterapeuta maravilhoso, uma pessoa que super te acompanha, né? Uma pessoa que te ajuda, uma pessoa que te escuta toda semana, sei lá, de 15 em 15 dias, né? Você pode ter pessoas maravilhosas que te acompanham, mas a palavra final é do professor de Deus dentro de você, entendem? É do professor de Deus dentro de você. É ele que vai te mostrar. E às vezes, gente, a lição é bizarra. A lição é tudo aquilo que você jamais poderia imaginar, né? Eu passei por um problema essa semana, um problema bastante importante, que eu considero que vai ser talvez um divisor de águas na minha vida, pelo menos dentro de mim vai ser, né? E eu pedi ao Divino Espírito Santo que me mostrasse o que é que verdadeiramente estava acontecendo. Em coisa de 12 horas eu recebi a resposta. E em coisa de 24 horas eu percebi a lição. Onde é que eu não estou sendo boa para mim mesma, né?
e onde eu preciso ver como um reflexo exterior da minha falta de consideração comigo mesma, a falta de consideração de uma pessoa de quem eu gosto muito, respeito muito, a falta de consideração desta pessoa para comigo. Então eu precisei olhar para onde eu estou me desrespeitando, para poder entender o desrespeito do outro. Eu precisei olhar para onde eu estava me traindo para entender a traição do outro. Eu precisei olhar para onde eu estava me abandonando para entender a atitude de abandono do outro. Né? O outro é um reflexo da maneira como eu me trato. Né? O meu mestre Gasparetto, ele tem um livrinho de uma coleçãozinha pequenininha que diz, a vida te trata como você se trata. Olha só. E diz isso não é um curso em milagres. A vida te trata como você se trata. Né? O outro livrinho é você está onde você se põe. Né? Você está onde você se põe. Né? E eu tenho outra que eu falo para mim mesma. Porque eu com esse meu complexo de salvadora, de defensora dos frascos e comprimidos, né? Eu sempre tô querendo ajudar o próximo, né? Então agora, e às vezes o próximo nem me pediu ajuda, tá, gente? E aí eu falo pra mim mesma, você quer estar no meio dessa situação? E aí eu falo assim, não. Então por que você vai entrar? Eu não vou entrar numa situação dentro da qual eu não quero estar. Entendem? Entendem? E por aí segue. E por aí segue, gente. E por aí segue. E por aí nós vamos compreendendo exatamente o que eu falei, né? Que nós estamos simplesmente nos tratando como a vida nos trata. Então, nós precisamos desenvolver uma autoestima positiva, precisamos aprender a estabelecer limites de maneira saudável, né? Às vezes, eu confesso a vocês que eu me surpreendo com a minha ingenuidade, com a minha idiotice. Como eu levo tempo para perceber, como eu sou uma pessoa muito honesta e muito verdadeira, e eu sempre procuro falar as coisas abertamente, diretamente com os outros, eu levo muito tempo não vou levar mais. Levo muito tempo para perceber que as pessoas estão fazendo jogos comigo para que de forma indireta eu perceba o que elas querem. Né? As pessoas estão jogando, as pessoas estão com máscaras. Eu não quero isso na minha vida, eu não quero isso para a minha vida. Né? Então eu estou falhando no meu próprio conselho, né? Que a minha professora falava disso, a minha professora de um curso em milagres, ela falava disso. Não podemos ser ingênuos, né? Nós somos todos inocentes. Não confunda a inocência com ingenuidade. Nós somos os filhos de Deus, perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos, curados, íntegros, isentos de pecado. Mas não podemos ser ingênuos, né? Como dizia Jesus, temos que ser mansos como a pomba e astutos como a serpente. Nós temos que ser astutos. Nós temos que pescar as coisas, né? Existem jogos de poder à nossa volta. Existem sistemas doentios dos quais, infelizmente, ainda temos que fazer parte. Né? A nossa própria sociedade como um todo, ela é um grande sistema doentio. Né? E aí vocês podem falar assim, eu tenho que jogar o jogo. Eu diria para vocês que eu preciso me adequar ao que é possível no momento. Eu preciso praticar o que eu aprendo diariamente com o curso em milagres, as minhas circunstâncias presentes, né? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o curso me ensinasse que o certo seria, não é o caso, né? Mas que o certo seria que todos nós andássemos pelados, né? A última experiência da evolução espiritual seria uma sociedade onde todos andariam pelados e ninguém se importaria com isso. E aí eu pergunto para vocês, nesse momento, como é que eu posso praticar isso? Eu posso sair na rua pelada? Não, eu não posso, eu vou ser presa.
vou perder meu emprego, vou ser execrada. Não. Mas como é que eu posso praticar isso hoje? Hoje eu posso sair pelada, entre aspas, de máscaras do ego. Então eu vou fazer o que é possível neste momento. Vamos supor que o ensinamento fosse que no fim das contas não tem mais nem máscara, a gente anda pelado que nem Adão e Eva lá no paraíso e ninguém repara. Não existe o sentimento de vergonha. Né? Não é o caso, tá, gente? Ninguém aqui vai me escrever dizendo que eu estou aconselhando as pessoas a andarem peladas, tá? Isso é uma metáfora. Isso é necessário para um exercício de comparação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou praticar os ensinamentos do curso de uma maneira total dentro de mim. Dentro de mim vai ser total, mas do lado de fora eu vou ter que me adequar, né? Eu vou ter que me adequar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu vou chegar lá no meu trabalho, como diz o Dr. Kenneth Wapnick, eu vou subir num caixote de sabão e vou começar a pregar um curso de milagres e dizer que todo mundo tem que estudar? Não. Não. Então, como é que eu faço? Como dizia a minha professora, eu ensino sendo, o outro aprende fazendo. Né? Eu trago uma mensagem. Às vezes as pessoas batem na minha porta e falam, a gente pode conversar? Podemos. Eu dou o meu ponto de vista. Existe uma outra forma de olhar para o mundo, né? Então por aí vai, tá bom? E não pense que a sua vida vai ficar zerada em termos de desafios. Não. A gente está na terceira dimensão. Estamos aí todos sendo sujeitos a mudanças, a fins, a términos. Daí a gente tem que se desapegar, deixar ir, né? Aos saculejos da vida. E aí? A vida está me sacolejando. Não tem problema. A minha casa foi construída sobre a rocha. A sua casa está sendo construída sobre a rocha e não sobre a areia. O que é a rocha? É a palavra de Deus. O que é a rocha? É o teu contato com Deus. O que é a rocha? É a tua interiorização, porque a tua força está do lado de dentro, não está do lado de fora, jamais esteve. O que o ego quer é que você vá procurar a sua fortaleza, a sua confiança do lado de fora. É isso que o ego vai dizer para você. Não. Deus está dentro de mim e é com Ele que eu tô. E é com Ele que eu vou trabalhar. E é Ele que vai me aconselhar. E é Ele que vai me guiar. Talvez Ele diga para mim assim, vai procurar esse terapeuta. Ótimo. Vá fazer o seu mapa astral. Ótimo. Como já aconteceu na minha vida, né? Algum tempo atrás, vá procurar fazer o seu mapa astral com aquela pessoa XYZ, né? Na verdade, falou outra e eu teimei e fui fazer com a primeira e deu tudo errado, né? Mas o mapa astral tinha que ser feito, enfim. Mas, enfim, eu queria fazer com X, não consegui achar X, aí fui fazer com Y, foi trágico. Mas, enfim. Maravilhoso, tudo maravilhoso. Até daquela tragédia eu tirei uma boa lição, né? E, enfim, onde eu estava. E aí é Deus que me orienta, é Deus que me guia, é Deus que me dá a sua sabedoria, tá? Pra gente não perder o ritmo, eu vou ler mais uma paginazinha aqui do livro do Dr. Joshua David Stone, tá? Cada uma dessas psicoepistemologias desequilibradas que eu mencionei antes, né, aí você veja as aulas anteriores, faz com que o indivíduo veja a vida não apenas de uma perspectiva desequilibrada e levemente e de um estado levemente torto, de um estado de consciência levemente torto. Olha, a gente falando sobre visão, ponto de vista, e a lição de hoje é sobre isso, né? Ó a sincronicidade. E o que faz também com que a pessoa tenha um relacionamento com Deus torto e desequilibrado. E também com o plano interior dos mestres ascensos e dos anjos. Lembrando que Jesus é mestre ascenso. Não é o único, é o nosso favorito, é com ele que a gente estuda, é dele que a gente mais gosta, mas tem outros, tá bom?
Estar errado com o seu ser causará desequilíbrio em cada aspecto da sua vida, incluindo o seu relacionamento com Deus e com os mestres, né? E olha só, quando eu não sei quem Deus é, quando eu acho que Deus é aquele cara lá da Bíblia, violento, vingativo, irado, narcisista, se você não fizer o que eu quero, eu vou jogar um raio no seu traseiro, aquele cara que pede sacrifícios, aquele... Cara, como é que eu vou ter uma relação correta com Deus? Se a minha visão de Deus está completamente deturpada pelo filtro do ego. Se eu acho que Deus é o meu pai. Se eu acho que Deus é a minha mãe, que de vez em quando levantava de mau humor. E me dava uma chinelada sem eu nem saber o que eu tinha feito. Não é? Não, gente, isso não é Deus, não. Esse é o Deus do ego, tá? Então, como é que eu posso ter um relacionamento correto com Deus se eu não sei nem quem Deus é, tá? É indiscutível, isso é uma lei indiscutível e um fato da mente. Essa é uma equação matemática. Eu compartilho esses insights, essas intuições com vocês de maneira clara, para que não haja espaço para que o ego negativo seduza você e manipule você nessa corrupção e nessa teia ilusória de enganação. Também deve ser compreendido que a cada momento que você compra, né, você cai nessas psicoepistemologias potencialmente desequilibradas, isso limita o espectro completo não dá, né? Completo do prisma da sua consciência. Que Deus gostaria que você visse, Ele gostaria que nós víssemos a vida a partir de milhares de lentes simultaneamente. Então você acha que é isso, que Deus quer que você use diversos óculos para ver a vida. Não. Cada lente traz um aspecto da nossa natureza integrada e multidimensional. A cada momento que você cai numa psicoepistemologia desequilibrada e você vê a vida sob um prisma menor e menor. Não, o que ele quis dizer aqui eu falei errado. O que ele quis dizer é exatamente o contrário. É que ele quer, que Deus quer, que eu tô lendo em inglês, tá, gente? Então me perdoem aí a inconsistência. Ele quer que a gente veja a vida a partir do todo. Ele não está falando... Eu achei que ele estivesse falando dessas lentes diferentes, dessas psicoepistemologias desequilibradas. Não. Ele quer que a gente veja a vida como um todo, mas a partir da lente correta, que é a lente da mente certa, tá? A maioria das pessoas na Terra vê a si mesmas e a vida a partir de um prisma extremamente limitado. Em vez de verem a si mesmas e a vida através do espectro total do prisma de Deus, elas veem a si mesmas não através desse prisma, mas através de um número extremamente pequeno de lentes. A natureza ilusória da consciência, a mente, o ego negativo, o sistema de pensamento do ego negativo, farão com que essas pessoas acreditem que estão totalmente centradas, sua mente está totalmente clara, e então irão frequentemente pensar que já se realizaram em Deus. E isso, no mínimo, é o que elas dizem a si mesmas e é o que propagandeiam para os outros. Ah, já me iluminei, siga-me, né? Não é isso que a gente vê? Quando alguém é pego nesses desequilíbrios, nessas psicoepistemologias desequilibradas, essas pessoas não compreendem que estão vendo a vida a partir de um número extremamente pequeno de lentes. Ah, não, já li isso. Não subestime os poderes do ego negativo de seduzir e tomar conta de você. No primeiro momento em que você subestimar os poderes do ego negativo, você será sua próxima vítima. Vítima entre aspas, tá, gente?
Muito poucos no mundo são capazes de escapar da sedução e da manipulação e da enganação do ego. Isso custa enorme honestidade e pureza de Deus, para não permitir que o ego negativo assuma o comando da sua, possivelmente de uma vida inteira. Alguns conseguem fazer isso por um pequeno período de tempo. Entretanto, logo que pensam que adquiriram maestria sobre o ego negativo, é exatamente nesse momento em que perderam essa maestria. Como diz a Bíblia, depois do orgulho vem a queda. Adoro essa frase. Depois do orgulho vem a queda. Podem apostar. Que essa frase seja um aviso para todos nós. Não importa qual seja o seu nível de desenvolvimento espiritual, psicológico e físico terreno, e não importa qual seja o seu nível de iniciação, de liderança espiritual, de sucesso, fama ou fortuna. Essa pessoa, todos deverão estar sempre vigilantes em favor de Deus e de seu reino. A verdadeira pureza de Deus, que vem por todo uma vida, né? Uma vida inteira, é algo raramente visto neste mundo. E essa sessão desse capítulo é um desafio espiritual para cada um de vocês, meus amados leitores, para que vocês se esforcem para alcançar este ideal. Os equívocos são ok, porque são apenas lições. Se você cair por um momento, por um breve período, perdoe-se, aprenda a lição e volte para o seu, entre aspas, cavalo espiritual. À medida em que você fizer isso, seja ainda mais determinado e espiritualmente vigilante para reter a sua pureza em Deus. Então é isso, né? Nós estamos num momento que é bem pertinente a esse início aí de Era de Aquário, onde o que nós mais vemos são os chamados falsos profetas, né? E é interessante que todos eles sabem a verdade, né? Todos eles são os donos da verdade. E é interessante que você pega um e ele diz A. Aí você pega o outro, ele diz o oposto de A, B. Mas um diz que ele é o profeta e o outro diz que ele é o profeta. Então nós precisamos estar muito vigilantes no sentido de fazermos os nossos trabalhos pessoais e entendermos que a resposta final para todo e qualquer dilema, por mais que você ame uma pessoa que está te aconselhando, a resposta final tem que vir do seu interior. Tem que vir da voz do Divino Espírito Santo que fala dentro de você. O máximo que eu posso te ajudar a alcançar são duas coisas. A primeira, você encontrar essa voz dentro de você. A essas alturas do campeonato, todos vocês já a encontraram. A segunda é a mais importante, a mais desafiadora, com a qual eu ainda luto hoje na minha vida. É onde eu estou. É saber discernir se essa voz realmente é do Divino Espírito Santo ou se são os desejos do seu ego. Ok? É nesse ponto da jornada que nós estamos. Essa voz que está falando comigo. E aí eu alerto muito vocês, muito, para os professores que estão ensinando esta disciplina espiritual sem compreendê-la verdadeiramente. Não por mal, não por maldade, mas porque não tiveram a possibilidade de ter um treinamento adequado. E o treinamento adequado é psicoterapia individual e estudo com os mestres que verdadeiramente compreenderam o ensinamento. Tá? E você passando por um processo de psicoterapia individual que tenha como base este trabalho ou algum trabalho semelhante, como foi o caso do patchwork, que eu falei para vocês, do trabalho do caminho do guia, né? Ele se intitulava o guia, né? A Eva Pirracos canalizou as palestras dele, são todas maravilhosas. Um dia eu vou fazer uma live sobre as palestras dele, tá bom? Maravilhosas, maravilhosas. Cresci muito, amadureci muito, aprendi muito, né? E tinha uma terapeuta que era uma fera.
né, que trabalhava com isso, sei lá, quando eu comecei com ela, ela devia ter uns 20 anos de patchwork, ou mais. Então, não é que a pessoa esteja fazendo por mal, a pessoa acha que compreendeu. A pessoa realmente acha, mas ela não compreendeu. E isso, gente, não vale só para um curso em milagres. Vale para qualquer outro caminho espiritual bonito, né? Vale para o trabalho do caminho, vale para os ensinamentos budistas. Outro dia eu quase caí dura com uma aluna que me contou da experiência dela numa igreja budista. Nunca tinha ouvido falar em corrupção em templos budistas, pois ela me contou uma experiência horrorosa, meu queixo caiu, né? Então, será que aquela pessoa realmente compreendeu os ensinamentos de Buda? Me parece que não, né? Qualquer coisa que você ache bonito hoje, a lei do Uno, né? Qualquer ensinamento que você ache válido, tenha muito cuidado. E aí você só pode ter um guia. Esse guia está dentro do seu coração. Pergunte, esse é o meu professor? Esse é o meu terapeuta? Essa é a pessoa com quem eu tenho que trabalhar? É essa pessoa que vai me ajudar? Né? Hoje eu tenho uma super professora de Theta Healing, com quem eu trabalho, que eu já contei pra vocês, que ela mora em Dubai, né? Mas eu tô sempre com ela, pelo menos uma vez por mês eu tenho um curso com ela, que é o que eu posso pagar, porque os cursos dela são na casa de 2.000 euros, 2.500 euros, 3.000 euros. Então eu faço as aulas avulsas que eu consigo pagar, né? Tem um preço que eu consigo pagar. E ela sempre fala isso. Ela fala, eu antes de atender uma pessoa, eu vou lá no meu eu superior para perguntar se eu tenho que atender essa pessoa. Se essa pessoa é um cliente meu. Se essa pessoa realmente ela vai crescer com o que eu tenho para oferecer a ela. Se o meu eu superior diz que não, eu não atendo. Uau! O que é isso, né? Bom, gente, então essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Vamos ler a nossa lição novamente para a gente poder encerrar o vídeo. Lembrando que hoje à noite a gente tem a finalização do capítulo 8, a nossa live ou 7 ou 7:30 da noite, tá? Mais provavelmente às 7, fiquem de olho nos posts aqui no YouTube e no Instagram. Existe um outro modo de olhar para o mundo, existe um outro modo de olhar para isto, tá? Espero todos vocês na live hoje à noite, tá bom, meus amores? Então essa era a mensagem do dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente hoje à noite. Bye, bye.